Bom dia, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, segunda-feira, 28 de setembro, a nossa aula de ensino religioso, certo, gente? Então, mas antes de começar, a nossa aula, vamos fazer a nossa oração, agradecer a Deus por mais um dia, né? Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, porque tu cuidaste de nós, Senhor. Tu nos desse um final de semana tranquilo, Tu cuidou de toda a nossa família, Tu nos deu a oportunidade de estar aqui mais uma vez, ó Pai. Te agradecemos pela saúde que Tu nos deste, te agradecemos pelo pão de cada dia, ó Deus, que o Senhor esteja sempre conosco, que o Senhor, através da Sua palavra, nos alimente com o Teu Espírito Santo, para que possamos crescer espiritualmente cada vez mais, ó Deus. Sabemos que Tu deu Teu Filho para morrer pelos nossos pecados. Tamanho amor que Tu tem por nós, ó Deus. Obrigada, Senhor. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meus amores, a nossa aula hoje de ensino religioso, vamos falar sobre uma mulher da Bíblia. Essa mulher era uma mulher que ela tinha muitos pecados, como todo mundo, né? Mas ela tinha um pecado muito grande. Ela era uma pessoa na Bíblia que Deus foi lá e resgatou ela. Ele não olhou para o pecado dela, ele resgatou e ela deixou aquele pecado. Então veja como Deus trabalha na vida do pecador. Então, aquelas pessoas que fazem bastante coisas erradas e que se arrepende, que Deus vai lá e resgata e ela não peca mais, então essa pessoa, ela está com Deus. Então ela tem Deus agora no seu coração. Então ela deixou de ser aquela pecadora de manter aquele pecado que ela tinha e agora ela está andando de acordo com a lei de Deus. Isso é muito maravilhoso, né? Para você ver que Deus não escolhe. Ele não quer uma pessoa perfeita. Ele vai em busca do pecador mesmo, que é para ele se arrepender e ter uma vida santa. Certo, gente? Então, essa mulher, ela se chama Raabe. Vocês já ouviram falar em Raabe? Então, Raabe, que significa grande pela fé. Olha que coisa, né? Vou resumir aqui só um pouquinho da história de Raabe para a gente ter mais ou menos uma noção, uma ideia do que foi, do que ela fez, né? O que ela fazia e como Deus transformou a vida dela, né? Então, a história de Raabe, ela revela a disposição de Deus para usar os imperfeitos, os rejeitados e os que são considerados pessoas inadequadas para executar seu próprio santo. Então, Deus pega essas pessoas que a gente diz, oh, você é um pecador, essa pessoa não peca demais, essa pessoa está condenada. E a gente não pode falar isso, né? Porque só Deus é quem condena. Então, como fez Raabe, né? Deus quer usar-nos e, mediante essa experiência, aperfeiçoar-nos. Então, Deus usa as pessoas para a perfeição, né? Para aperfeiçoar aquela pessoa e aquela pessoa deixe de pecar. Então, Raabe ajudou os espiões, os israelitas, acolhendo em sua casa. Então, na época que os espiões foram mandados, né, por Deus para ir olhar lá em Jerusalém para saber como era que estava, então, quando eles estavam em perigo para não ser visto, Raabe foi e escondeu eles para que os soldados não vissem, né? Então veja, uma mulher, uma pecadora que pecava muito, conseguiu enxergar naqueles dois que Deus estava ali com eles. Então ela foi e escondeu eles. E os guardas não pegaram, né? Aí ela disse assim para ele:
ajudo vocês, eu escondo vocês em minha casa. Mas em troca, vocês, homens, tenham misericórdia de mim e da minha família, para que nada possa acontecer a ela. E assim o acordo foi cumprido. E quando Jericó foi invadido, né, quando eles invadiram e destruída, o pai, a mãe e os irmãos foram poupados da morte. Então, ali ela já sabia que Deus estava com aqueles homens. Ela já tinha certeza que Deus era uma pessoa com quem ela deveria confiar. Então, ela já não queria mais viver aquela vida. Então, ela teve uma esperança naqueles homens e confiou tanto em Deus que depois disso, depois desse acontecimento, né, ela passou a viver entre os israelitas. Então, ela não era mais aquela pecadora que ela pecava, aquela prostituta. Ela agora já era uma outra pessoa. Deus já tinha restaurado ela, né, aquela vida que ela tinha. Então, ela não pertencia mais àquela vida. Ela agora era uma outra pessoa. Ela era uma pessoa renovada. Ela casou com Salmão, né? Chegou a casar com Salmão. E dessa união nasceu Boaz. Então, Boaz é filho de Raabe com Salmão, que foi bisavô do rei Davi. Olha só a ligação que tem, né? E assim Raabe fez parte dos antepassados de Jesus, porque ela também tem uma parte que foi também para Jesus, porque de Davi, a mãe de Davi, a avó de Davi, foi família também dos pais de Jesus. Então, tudo ali foi uma ligação de Raabe até chegar na família de Jesus, né? Veja como Deus transformou a vida dessa mulher. Olha que coisa linda. A mulher era uma pecadora, uma prostituta, e Deus foi lá e resgatou ela. E ela se transformou em uma nova criatura. Então, Deus transforma a vida do pecador. É só a gente permitir que Ele entre em nossos corações e faça o que Ele tem que fazer com a nossa vida, certo, meus amores? Então, o nosso versículo hoje, Hebreus 11, né? Capítulo 11, o versículo 1, que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vimos. Então, ela teve essa certeza. Ela nunca viu Deus como nós também nunca vimos, né? Mas a gente tem essa esperança que Deus, Ele está no controle de tudo e que Ele transforma a vida da gente. A mesma coisa foi Raabe. Ela não tinha Deus, mas naquele momento que ela viu os espiões, ela sabia que tinha sido Deus que tinha mandado. Então, ela começou a ver aquelas coisas de outro jeito e Deus transformou a vida dela, renovou aquela nova, fez dela uma nova criatura. Certo, meus amores? Então, essa é a nossa aula de ensino religioso de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Vai aqui, ó, vou mandar para vocês aqui um pouquinho da história que eu fiz e aqui umas perguntinhas para vocês responderem, certo? Então, essa é a atividade para que vocês possam responder as perguntinhas. Tchau, meus amores!